Então vamos lá, se alguém puder, por gentileza, ler aí o título da lição, né? Verso áureo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Muito bom. Então o texto aqui para a gente memorizar, o inicial aí, né, que abre a lição, ele está dentro do pacote da referência que a gente estudou nessa semana, né? Que foi o capítulo 5, do 21, né? Do 21 até o 33, né? Na verdade, esse texto vai se encerrar lá no capítulo 6, no verso 9, que é quando Paulo encerra a discussão sobre o que seria um lar cristão, né? Óbvio que nem todos os lares têm filhos, mas os que têm, faz parte deles, então também os filhos, né? Então por isso que ele vai se estender até o 9, que vai fazer parte da metade da lição da semana que vem, né? Daí a outra metade é dedicada aos versos seguintes. Então quando Paulo começa, né, a lição falando maridos e esposas juntos na cruz, é interessante que tem na figurinha aí, né, inicial da lição, tem os dois na cruz, né? Essa imagem ou esse verso faz alusão a qual verso da Bíblia que a gente vê a importância da união do casal com Cristo? Não é mencionado na lição esse verso, mas ele faz uma alusão a qual texto que foi escrito há alguns anos antes de Paulo? Gênesis está aqui toda hora, mas esse texto que eu estou me referindo, ele não está na lição. Lembra um livrozinho chamado Eclesiastes? Lá no finalzinho, no capítulo 12, lembra um textinho que fala da importância da união, de que quando dois estão juntos é mais fácil de se manter aquecidos? Lembram? E daí do nada Salomão fala assim, porque o cordão de quantas dobras é difícil de quebrar? De 3 dobras. E aí, assim, uma leitura meio desatenta, meio rápida, a gente escapa o que é esse terceiro cordãozinho, né? Peraí, mas entendi que é melhor ser 2 do que ser 1. Deu para entender, mas da onde surgiu essa terceira ponta do cordão, né? E a gente pode ver isso manifestado aqui como se fosse a cruz, né? Jesus dentro do lar. Tem uma musiquinha tão simples, mas tão sábia, que a gente cantava desde quando criança, né? Se na família está Jesus, é feliz o lar, né? Bem simples, a gente repete. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. Bem simples. Bem simples, e como disse o professor Moisés semana passada, uma sequência, né, da lição da semana passada, difícil de praticar. Por que difícil de praticar? Porque depois que o pecado tomou conta, né, na nossa vida, é difícil de a gente estar 100% ajoelhado aos pés da cruz. É difícil de a gente estar constantemente. E uma desligadinha que a gente dá, surge os pecados iniciais desse mundo. O egoísmo, a inveja. Então, a lição está se referindo nada mais, nada menos do que relacionamento. E relacionamento, eu não sou um expert para falar sobre isso, não sou terapeuta, não faço encontro de casais, nem curso de noivo, nem nada. Mas relacionamento é relacionamento. E existe alguma relação mais difícil nesse mundo do que uma relação de você viver durante uma vida toda com uma pessoa que divide os afazeres, divide as responsabilidades, embaixo, né, no mesmo telhado, dentro da mesma casa? A relação, muitas vezes, pai e filho, mãe e filho, né, pais e filhos, ela é complexa, mas ela tem já uma hierarquia clara, né? Embora nos dias de hoje
Muitos queiram mostrar que não precisa ter essa hierarquia, né? Que os filhos têm que tomar conta de casa da mesma forma com que os pais, e não precisa ouvir tanto os pais assim. Mas a relação entre duas pessoas adultas, livres, que têm seus próprios pensamentos, que tiveram suas criações, quando trazem isso para dentro de um lar, é quase que impossível de dar certo. No final da história, é para ser impossível mesmo, né? É para ser impossível. Só existe uma forma de dar certo. Só uma forma de dar certo, que é quando as pessoas convergem mais para alguns pontos que são importantes para a vida. Pode falar, irmão. Dependendo do que ele é. Às vezes não é um bom filho, mas ele não pediu para vir no mundo, né? Então é seu, mas é filho, né? Então é um amor incondicional. O amor entre marido e mulher é um amor meio condicional. Alguns colocam assim, ó, se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você, né? Então é uma troca o amor entre marido e mulher. Mas o amor de pai e filho não é amor de troca, é amor incondicional. Bom ou mal, você está sempre amando. Agora, no contexto familiar da mulher e o marido, é aquela... Você dá e quer receber de volta, né? Tem que ter uma volta nisso aí. E às vezes no casamento é difícil por causa disso, que às vezes a pessoa não encontra essa relação de um amor incondicional. É um amor assim que realmente ele é sempre assim, olha, se meu marido é bom para mim, eu vou ser bom para ele. Se não é, entendeu como é que é, né? Sim. É difícil para chuchu, né? É uma faculdade, você nunca tira diploma, não é verdade? É verdade. E sabe, o senhor comentando sobre esse amor incondicional, né? Um dia, numa lição aí, faz muito tempo, não lembro quando, o professor Moisés fez uma pergunta, né? Deus nos ama de forma incondicional? E assim, essas perguntas você já toma cuidado daí na hora de responder, porque você já fica assim, peraí, você está perguntando, né? Eu sempre acho que sim, mas será que sim mesmo? E ele falou, não, Deus não nos ama de forma incondicional. Ele ama no sentido de que sempre vai amar, mas ele espera alguma coisa de nós. Ele espera um retorno de nós. Deus também quer uma demonstração, né, de alguma forma, que a gente está em contato com Ele, que a gente quer estar com Ele, que a gente ama Ele, que a gente obedece. Porque não tem nenhuma demonstração de amor maior do que a obediência. A obediência. E é por isso que Paulo fala logo no início do texto, né, no 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A Ellen White tem um texto que ela fala assim, você quer que teu filho tenha sucesso na vida? Você quer que ele seja uma pessoa de bom trato, de bom relacionamento, que ame a Jesus, que tenha sucesso nessa vida, na vida vindoura? A primeira coisa que você precisa ensiná-lo é ter domínio próprio. Né? Daí ela fala assim, de vez em quando ela é um pouco, de vez em quando, quase sempre ela é um pouco dura, né, nas formas com que ela traz os textos, ela fala assim, porque nenhum cabeçudo nessa vida conseguirá ter sucesso na vida se ele não conseguir se dominar e se ele não conseguir respeitar outras pessoas. Ele tem que saber, o cristão de uma certa forma também precisa saber quais são as batalhas que ele vai lutar, né? E o que Paulo está querendo dizer é assim, naquilo que não faz muita diferença, que é só meio que orgulho, egoísmo, capricho, toca o barco. Toca o barco, deixa ser do jeito que a outra pessoa está pensando. Deixa ser do jeito que a outra pessoa está querendo. Não briga por causa disso. Agora, quando chegar naqueles pontos que são nevrálgicos, aqueles pontos que são, assim, realmente, que se trata de princípios, de destino, né, para onde cada um vai, futuro, aí sim, você fica ali e não sai dali de cima. Você senta na verdade e segue o que está descrito na verdade, né? Professor Eleazar. Oi, Elmer. Elmer, tudo bem? Sim. Desculpa, vocês avançaram, mas desculpa eu discordar de 2 pontos. Uhum. O primeiro ponto é o seguinte, existe um ditado que diz que quem gosta, gosta por causa de, e quem ama, ama apesar de. O amor de Deus, ele é incondicional. As promessas de Deus são condicionais. Então, o indivíduo que está no maior pecado, isso não diminui o amor de Deus por ele.
Então, Deus ama de forma incondicional, porque senão ele não teria me amado, eu estando ainda em pecado. Então, o amor de Deus é incondicional, mas as promessas dele são condicionais. E o amor não é sentimento. Esse é o problema. O amor não é sentimento, o amor não é paixão. O amor é decisão, é tomada de decisão. Então, eu vou amar minha mulher da mesma forma, espelhado, o amor de Deus. Ele deve ser um amor incondicional, apesar do que ela me faz ou deixa de me fazer. Então, esse conceito eu acho muito importante. Muitas vezes a gente confunde. O amor pelo meu filho é incondicional. Não, o amor pelo meu filho, ele é incondicional, mas o meu relacionamento com ele e as minhas promessas para o meu filho também são condicionais, como foi de Deus. O meu amor pela minha mulher, ele é incondicional, mas também o relacionamento é condicional em relação à minha atitude e à atitude dela, tá bom? Então, só esse adendo que eu ponho no entendimento que eu tenho, tá bom? Sim. Obrigado. Não, na verdade não foi... acho que de repente eu não amarrei todos os pontos, mas não foi nenhuma discordância, não, tá certinho, é nesse sentido mesmo, né? De que as promessas são condicionais para a gente ter para a gente gozar de uma felicidade, principalmente de um mundo vindouro, né? A gente precisa a obediência, né? Exatamente. Muito bem. E aí na sequência, na lição aí de domingo, vem um conselho para as esposas cristãs, né? E aí, na primeira parte, ele fala disso que a gente estava discutindo, sobre o se submeter uns aos outros, né? E aí, se submeter a gente já conversou, que é no sentido de a gente, naquilo que não faz muito sentido entrar em discussão, a gente simplesmente releva, né? E toca a vida. O meu cunhado fala assim que a forma melhor que tem de ele se arrumar para ir para a igreja é ele levantar e falar assim: amor, que roupa que eu vou hoje? Né? Por quê? Ele fala: cansei, eu colocava uma camisa, mas essa não combina com essa calça. Eu colocava um sapato, mas não está combinando com a sua cinta. Isso aqui. Daí ele falou assim: beleza, resolvi. Eu levanto e já falo assim: amor, que roupa que eu vou hoje? Ai, ô Rodrigo, não é assim, quando você fala assim, parece que, né? Ele, não, tranquilo, porque para mim não faz diferença. Se eu for com essa roupa aqui ou se for com aquela ali, e ele é daltônico, então você já sabe, né? Para ele, azul, roxo, alguns espectros ali no vermelho, laranja, para ele, amarelo e verde, ele vai confundir. Então, para ele faz diferença. Ele fala: para mim tanto faz, eu preciso ir para a igreja só, e com roupa. Então eu falo: tanto faz, que roupa que eu vou. Né? Mas é interessante que, na segunda parte da lição de domingo, fala da submissão daí, o conselho para as mulheres, né? Que as mulheres se submetam aos seus maridos. E aí, se a gente for pensar de uma forma contemporânea, né, de uma forma atual, isso tem sido bastante difícil de ser conversado. Bastante difícil, né? Algumas coisas são construções sociais. Por exemplo, vir de terno à igreja, no nosso contexto, é uma construção, né, social para o homem e tal. Um lugar muito quente, provavelmente você não vai fazer isso só porque é uma construção social, né? Ou vai, porque também é uma construção social, mesmo sendo ruim. Algumas coisas não são construções sociais. E quando a gente começa a perder de vista essas coisas que não são construções, ou seja, aquilo que foi, de alguma forma, culturalmente construído, problemas vão surgir. Quando Deus fez o homem, ele fez a mulher, quase que logo ali na sequência, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A mulher não. A mulher é um pedacinho de quem foi criado à imagem, né, e semelhança de Deus. Então a mulher não foi feita à imagem e semelhança de Deus. Né? Que diferença tem, né, entre o homem e a mulher, pelo ponto de vista de que Deus ama igual a ambos e que ambos têm os mesmos direitos. Né? Agora,
Deus estabeleceu quem ia cuidar de casa e quem ia trabalhar fora de casa? Tá vendo? Tá vendo? Então o homem foi criado primeiro e ele foi criado e ele que cuidava da mulher, né? Porque a mulher veio depois, ele foi criado para, a mulher foi criada para ser cuidada por ele, né? E é interessante, né? Percebo que Paulo ele nem desce nessas discussões pragmáticas do dia a dia, né? No sentido de quem tem que fazer isso, quem tem que fazer aquilo. Ele não vai nisso. O que ele faz é uma referência, né? De mulher, se submeta ao seu marido. Né? Mas que marido? Isso. Igual você se submeteria ao Senhor. Né? Aí a primeira coisa que a mulher tem que virar e perguntar assim: ele se parece com o Senhor? Né? Ele se parece com o Senhor? Ele se parece com Cristo? Ele se parece? As atitudes. Mas assim, o que daí não é uma construção social? Primeiro, né? O homem foi instituído para ser o cabeça do lar. O cabeça em que sentido? De que só ele fala, só ele manda, só ele toma decisão? Sim ou não? Não. Aí, Provérbios. O último texto ali de Provérbios, a metade do capítulo 31, fala da mulher virtuosa. Lembram desse texto? Mulher virtuosa, quem achará? E aí ele vem falando, é longo o texto, uns 20 versos mais ou menos, ele vem apresentando quais são as características da mulher virtuosa. Gente, inclusive, se a gente olhar esse texto lá, na verdade quem toma conta de tudo é a mulher. Ela avalia um campo e ela compra, ela dorme com a luz acesa, ou seja, ela está sempre de prontidão. De manhã ela já acorda e está animada e deixa tudo preparado, as suas servas já estão trabalhando desde cedo, ela cuida dos filhos. Quando você olha, mas peraí, isso é uma mãe solo, é uma mulher que faz tudo. Então, agora pensa assim, uma mulher, ela avalia um campo, ela avalia o campo e ela compra, ou seja, ela tem condições de avaliar se aquilo ali é bom ou não. Agora, ela tem condições, qualquer pessoa tem condição, né, de dar uma olhadinha e falar gostei ou não, tem condição de falar assim, está barato ou não, de acordo com o preço que está por aí, mas você concorda que para ela tomar essa decisão, ela tem que estar fechada com o marido? Porque senão vai dar problema em casa? Mas você comprou isso aqui não vale nada, esse campo aqui é ruim, não nasce nada aqui se você for plantar. Você concorda que assim, a ideia é que diz, né, que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Né? E esse texto da mulher é exatamente a mesma coisa. É uma complementaridade, é um complemento. Agora, em que aspecto não é uma construção social? No que o homem daí difere da mulher, no sentido de que ela tem que se submeter a ele? Primeiro, homens, né, nós, não tem vantagem nenhuma a mulher ser submissa a nós. A gente precisa entender que isso não é uma obrigação dela. Isso daí é uma consequência. Platão já dizia, né, que a sabedoria é o fato de você só querer o bem para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que traz qualquer demanda para a gente tenta de alguma forma reverter isso no bem para ela. Você concorda que qualquer pessoa vai querer estar perto da gente assim? Quando uma pessoa traz uma coisa, não, peraí, nós vamos tentar fazer alguma coisa, e pensa, entenda que isso não está relacionado a só atender as demandas dos egoísmos da vida dela. Isso está relacionado a libertar ela, conhecimento, para ela ter domínio sobre a própria vida, e ela ser sábia, inclusive. Qualquer pessoa que traz as demandas, peraí, vamos tentar te ajudar. Vem aqui, vamos tentar te ajudar. Em tudo que você procura a pessoa, você fala assim, gente, em nada ela pensa nela. Tudo que eu levo para ela, ela pensa, vamos te ajudar, vamos te ajudar, vamos te ajudar. Quem não quer estar perto dessa pessoa? Até que chegar um ponto que a pessoa começa a falar assim, mas peraí, será que ele não quer nada em troca mesmo? Ou, peraí, será que lá na frente ele não vai me pedir alguma coisa? Será que ele não vai querer me vender um curso? Hoje em dia na internet está muito assim, começa uma aulinha e no final, então nós temos um curso, né? Então, não, daí você vê que a pessoa é assim, chega o ponto que vai começar a acontecer o quê? O constrangimento. Peraí, parece que eu sempre te procuro só quando eu preciso.
Peraí, eu sempre te procuro e você sempre me ajuda. Vai chegar um ponto que a pessoa fala assim, o que essa pessoa tem de diferente? Não, eu preciso alcançar esse nível, esse estágio na minha vida, onde eu não estou só preocupado comigo. É isso que o Senhor está preocupado. É isso que Ele está preocupado. Que dentro de uma casa, um só esteja preocupado com o bem do outro. Mais nada. Então, na Bíblia, não existe praticamente nenhum ismo. Feminismo, machismo, não tem egoísmo. O que tem é só o cristianismo, que é a única coisa que Deus está preocupado. Que quando isso acontece, o que acontece é exatamente a preocupação com o bem-estar do outro. E a Ellen White deixa muito claro, a mulher vai fazer isso naturalmente. Ela vai se submeter porque ela percebe que algumas coisas, com esse jeito o marido ser mais voltado para, talvez um pouco menos afetado emocionalmente na hora de tomar algumas decisões, deixa ele um pouco mais pragmático, mais preto no branco. Mas mas peraí, né? Por outro lado, a mulher, ela tem a fineza de, parece que muitas vezes, se conectar com o Espírito Santo de uma forma diferente. E a parte afetiva, a parte emocional faz com que o homem enxergue as coisas de uma forma menos pragmática e menos dura, às vezes. Enxergue as coisas de uma forma um pouco mais, peraí, é verdade, eu não tinha pensado nesse jeito. A mulher tem uma característica mais cooperativa, por natureza, embora muitas vezes elas compitam entre elas em outras coisas, né? Mas elas têm uma natureza mais cooperativa, o homem um pouco mais competitivo. A mulher geralmente leva as demandas para sua casa e ela sofre sobre vários pontos de vista, sobre várias perspectivas, ela avalia as coisas sobre várias perspectivas. O homem é meio toma lá da cá, no sentido de, você levou para ele a responsabilidade, ele joga de volta, né? Mas isso aqui aconteceu. E só isso já é motivo de incompatibilidade. Só isso já é motivo de incompatibilidade entre duas pessoas. Pensam completamente diferentes. A única forma de ser compatível é o amor, no sentido de eu penso no dela, ela pensa no meu. Mesmo que muitas vezes eu nem entenda. Porque, gente, de verdade, às vezes a gente faz algumas coisas só para não brigar e só porque ama. Porque na nossa cabeça masculina, muitas vezes a gente não entende aquilo ali na cabeça feminina. Por isso que muitas vezes a mulher quer achar uma outra mulher para conversar, que vai entendê-la, né? E o homem é a mesma coisa. Irmão. É isso aí. Resumindo tudo isso, o homem é razão e a mulher é muito mais emoção. E aí perceba, né? Essa razão do homem também não é algo superior ao da mulher, né? No sentido de, eu enxergo as coisas mais claras, porque a razão, a busca pela razão é a busca pela verdade. O problema é que às vezes o homem com essa razão mais cartesiana, preto no branco, dicotômica, ele deixa de enxergar o meio, que é o que a mulher tem a habilidade de fazer, né? Porque a vida não é preto e branco, ela é cinza. Ela é cinza e a mulher tem essa habilidade de enxergar no cinza. Não é os 50 tons de cinza. Enxergar no cinza. Ela consegue, porque o homem ele é meio dual assim às vezes, né? Eu vou para lá, eu vou para cá, ou é isso, aquilo, é meio movido ao algoritmo na cabeça, assim, se isso, então aquilo. E a mulher, ela considera, não, mas pode ser que é isso, 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 aquilo. E quando o homem consegue enxergar isso, ouvir isso, o homem começa, parece que ter um pouco mais de justiça nas decisões, né? É mais racional, mas ele começa a ser mais justo na tomada de decisão. E a mulher parece que daí, às vezes, por enxergar muito, fica daí mais indecisa em algumas coisas, exatamente por enxergar mais espectros das coisas, né? E o homem, às vezes, mais dual. Enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações, que sim, o homem é a pessoa mais centrado, né? E que, inclusive, também não foi persuadido pela serpente, né? Quem foi persuadido foi a mulher. O homem foi persuadido pela mulher, né? Irmão. Sim. Irmão. É possível que no nosso meio tem mulheres que não pensam assim.
E eu não vejo problema nisso. Sim. Porque entenda bem, isso às vezes é uma questão cultural e a gente não está parando para pensar. Hoje em dia existem muito mais mulheres entrando nas universidades do que os homens. Sim. E não porque elas são mais emotivas. Uhum. Porque elas estão demonstrando, quem sabe, não, eu posso seguir em frente. Então entenda bem, será que a gente às vezes não está tocando em coisas culturais, estamos levando a questão cultural adiante, As construções, ou simplesmente para defender o nosso lado, como homens? E outra coisa, as pessoas não têm problema nenhum em pensar diferente. Sim. A Bíblia não toca em vários pontos culturais, ela toca em princípios, e às vezes podemos pensar diferentes e manter os mesmos princípios. Sim. Então a gente tem que ver, as pessoas pensam diferentes, temos que respeitar, e parece que atualmente as coisas andam mudando por aí. Sim. A gente tem que estar vivo, né? Porque são construções, coisas que a gente também foi afetado pela nossa criação, nossos pais, pela criação deles, que a gente vem carregando, às vezes dentro da própria igreja. Muito bem feito. Porque, na verdade, a mulher significa amor, carinho, ternura, compaixão, né? O homem é força, coragem, justiça. Mas tem que haver esses dois lados. Porque se for só justiça, não dá certo. Se vai haver só amor também, misericórdia também não dá certo. Então tem que ser equilibrado. Porque se não haver esse equilíbrio, as coisas podem tomar outro rumo. Não é verdade, né? Mas o pai gosta de justiça, mas não existe justiça sem amor. Não é porque ele pratica justiça, ele não tem amor, porque Deus também é justiça, né? Então tem que haver esse equilíbrio. Isso é normal mesmo, a mulher ser mais, né, carinhosa, amorosa, a mulher mais compreensiva. Tanto é que numa separação de casais, sempre a decisão de separar é mais do homem, não da mulher. A mulher vai é mais misericordiosa, vai se segurando ali para a peteca não cair, não é verdade? Então Deus faz as coisas tudo bem feitas, né? E só uma coisa, né, da fala do senhor em relação a só a justiça muito não dá certo, né? Na verdade, a justiça sempre dá. O problema é que a gente às vezes é injusto e na verdade praticamente só Deus consegue ser justiça e misericórdia ao mesmo tempo, né? Porque a justiça de Deus não é desacompanhada da misericórdia, do amor, e nem muito menos é acompanhada de vingança, né? Que é uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente entende como a justiça como vingança, né? E aí o senhor tocou no ponto de vista, né, da separação. A Bíblia fala que quando a gente casa, a gente está casado eternamente, não é? A gente está casado eternamente, embora a gente possa, aqui nessa terra, se separar, né? Há textos da Bíblia que fala que Moisés permitiu isso por conta da dureza do nosso coração e etc, né? Mas divinamente falando, a gente está eternamente casado. A gente contraiu um matrimônio que a gente está eternamente casado. Por que disso? Porque na própria Bíblia é essa representação. Quando a gente está casado com Cristo, lembra, né? Somos a igreja, somos a noiva, Deus é o nosso cabeça. É exatamente essa ideia de amor incondicional, de que Deus não é porque eu me decidi me separar dele, Deus simplesmente se separou de mim. Ele não separou. Ele falou assim, a gente está casado, eu fiz uma aliança com você, e a gente está casado para sempre. A decisão é sua de se afastar de mim, né? Então, por isso que a representação também de matrimônio, de que a gente está eternamente casados, tem essa representação, que uma vez a gente selou uma aliança, a gente está eternamente junto, né? Acho que alguém quer falar em casa? Não? Oi? Pode falar, Elmer. É o seguinte, você colocou muito bem colocado uma distinção aí. O homem é mais lutador ou é mais dualista, não é, do que a mulher. O que a gente precisa entender é o seguinte, a diferença entre homem e mulher nunca foi em capacidade intelectual. Nunca foi em capacidade. A mulher e o homem, ambos, têm a mesma capacidade. Isso é muito importante. Por isso que homem e mulher são iguais, cada um no seu papel. Agora, Deus deu características à mulher que o homem não tem, entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, a minha esposa como mãe, como avó, por mais que eu faça, eu não consigo me equiparar.
Então, essa capacitação emocional, afetiva que a mulher tem, é uma coisa, é só por Deus. Então, a distinção entre homem e mulher nunca foi intelectual. Então, a respeito, mais mulheres na universidade, na faculdade, não tenha dúvida, porque a nossa capacidade intelectual é a mesma. Agora, em outros aspectos, eu jamais conseguirei ser o que a minha esposa é, o que minha mãe foi, o que as minhas irmãs são. E o contrário é verdadeiro, tá certo? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: por isso Deus falou, unirá homem e mulher, macho e fêmea, porque nós somos absolutamente complementares. Então, essa complementaridade que Deus instituiu entre macho e fêmea é o que faz com que a gente mais se assemelhe à capacidade divina. Então, isso é muito importante, no meu ponto de vista. Somos absolutamente iguais em capacidade. Assim, eu sou uma pessoa da pesquisa, né? Então, geralmente eu me preocupo bastante antes de afirmar qualquer coisa, antes de realmente ver se aquilo não é uma construção, se aquilo não é uma coisa que eu estou carregando historicamente, né? E tem vários estudos mostrando, porque sempre fala, a mulher tem mais dificuldade com a matemática, né? Do que com as exatas, do que os homens, né? Gente, eu tenho um monte de aluno homem que se dá muito mal nas exatas. Não é assim, né? E tem vários estudos já mostrando. Inclusive tem estudo mostrando que a influência, muitas vezes, na hora de corrigir uma prova quando você olha lá que o nome era mulher e o nome era de mulher ou o nome era de homem. No sentido de parece que já ir preparado para corrigir de uma outra maneira provas de matemática. Um estudo muito interessante que mostrou isso, que a tendência era, às vezes, atribuir uma nota inferior à mulher quando ela respondia questões de matemática. Perceba, são coisas que enraizadas na nossa cultura e que a gente precisa tomar cuidado, inclusive para não afirmar coisas que não fazem sentido. Então, a gente, sim, é complementar. Sempre, né, gente? A gente tem que sempre só olhar, peraí, será que eu estou me achando superior? O Elmer comentou, né, que tem coisa que mesmo a gente treinando muito, a gente não vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer, mas vai ficar, todo mundo vai olhar e falar assim, foi um homem que fez isso aqui, né? Sabe? Eu vejo assim, por exemplo, quando eu arrumo minha menininha para a gente sair, meu Deus, a minha esposa olha e fala assim, meu pai, por que você não fez? Tá de roupa, tá suficiente. E aí tem coisa que ela faz, eu falo assim, mas você não pensou nisso aqui? Não. Por que eu ia pensar? Mas ela pensou de um outro jeito. E, gente, o pior de tudo é a gente querer inverter a forma de pensar do outro. Por isso que eu digo assim, fica incompatível. É incompatível mesmo. Porque a gente não entende como é que você pensou desse jeito. Só que tem coisa, quando vem o toquinho assim feminino, você fala, a gente fica até com vergonha e fala assim, nossa, como que eu não pensei nisso mesmo? Deixa eu só ir aqui na sequência e já... Vamos lá. A questão de mulher não gostar de matemática, eu sou professor de matemática e meu esposo é advogado. Totalmente oposto, ele é uma negação em matemática. Aí, ó. Só que a gente tem... Só que nós temos que pensar o seguinte, o equilíbrio entre marido e mulher, primeira coisa que a gente tem que colocar em nossas mentes é Cristo. Quando nós temos alguma divergência, a primeira coisa é junto e tirar as aparas, diálogo, mas primeiro pedir a sabedoria do Espírito Santo. Sim. Porque daí a gente consegue levar. Porque nós estamos casados há quase 50 anos. Então, eu falo assim, a gente orienta os filhos nesse sentido, porque cada um vem de uma cultura, cada um vem de uma maneira de ser, de pensar, cada um tem uma formação, só que se a gente for bater de frente, não, a minha opinião é melhor, porque eu sou formada nisso, sou formada aqui, tenho não sei quantos doutorados, tenho não sei o que lá, não vai resolver. Então, nós temos que ter isso em mente, ser mais humildes e pensar, poxa, eu venho de um lar, ele vem de outro, ele tem uma cultura, eu tenho outra, tem uma formação, ele tem outra, mas nós não nos amamos? E Cristo tem que estar em primeiro lugar. Então, é isso que eu penso.
Muito bom, perfeito. Que a mulher nasceu para não ser entendida. E se entender ela, deixa de ser mulher. O homem é a mesma coisa, né? A mulher muitas vezes não vai compreender, né? Mas assim, sempre no final da história, é isso que a irmã pontua, né? A única forma, por exemplo, um eremita, aquele que se afasta de tudo para viver incorruptível, né, e tal, ele não cumpre sua missão. Porque a gente cumpre a missão cristã juntos. Porque a única forma, no final da história, gente, de a gente dar certo com alguém, na amizade, mesmo na amizade, né, irmão, é só Jesus mesmo, abrandando e fazendo com que a gente seja melhor naquilo que a gente tem capacidade de fazer. Porque não existe uma outra forma, né? Mesmo amigo. Amigos se dão muito bem, né? Mas tem suas várias diferenças, suas várias dificuldades para conseguir permanecer junto. E é por isso que amigo mesmo, você vai ter lá 1, 2, aqueles que já comeram um saco de sal de 50 quilos juntos, né? Que é a mesma coisa de um casamento. Por que um saco de sal de 50 quilos? Porque você não consegue comer rápido. Você passou muitos anos comendo aquele saco de sal de pouquinho em pouquinho. É muito tempo sentado ali junto, ó. Sabe? Vai e volta, não quero comer mais, não, agora a gente volta e come junto. E não, eu não quero mais, agora volta e come junto. É só assim, 50 quilos de sal. Então, você fez realmente uma escolha de continuar junto, né? Aí, caminhando por fim, o Paulo vem dizendo, né, ali nos versos 28 e 30, de amar sua esposa como a si mesmo. Aí eu lembro de um livro, que talvez eu até tenha escolhido ele para ler de uma forma equivocada, e me surpreendeu, que ele fala assim, como ler a mente das pessoas. Né? E eu já imaginava que não tinha nada de místico, assim, mas eu me surpreendi a forma com que ele abordou, que era, não sei se o autor era cristão ou não, mas totalmente cristã a forma de ele abordar o livro. E ele diz assim, qual é a pessoa que você mais ama no mundo? Ele responde, você. Qual é a segunda pessoa que você mais ama no mundo? Aí ele responde, aqueles que se parecem com você. Eu já tinha um pouco dessa ideia, dessa noção, e quando eu vi escrito ali, não sei se eu fiquei num viés de confirmação, né? Do tipo, agora confirmou o que eu já sabia, agora eu acho que é muito bom o que ele disse, mas eu acredito nisso, né? Por isso que as semelhanças são importantes, né, na vida de uma pessoa, de um casal, mais importantes do que as diferenças. O julgo desigual. Muito distante fica muito complicado de você tentar ajustar essas coisas que já são difíceis, mesmo nas coisas que a gente concorda. Mas quando ele diz assim, a pessoa que você mais ama, e ele fala, né, se o corpo é saudável, e no sentido também, se a gente está com a nossa mente saudável, a gente não quer mal para a gente mesmo. Por quê? Porque é quase que a natureza é egoísta. Então, eu quero bem para mim. Então, eu tenho que pensar que do jeito que eu quero bem para mim, eu preciso também querer o bem para outra pessoa. Ele fala, ninguém faz mal para a sua própria carne. Ninguém que esteja são. Ninguém que esteja são. Isso é importante porque a gente sabe dos efeitos, né? Assim, Satanás, ele está de alguma forma tentando destruir qualquer coisa que Deus fez nesse mundo. Só que a família é uma coisa singela, criado com a perfeição de Deus. E Satanás, ele luta firmemente para destruir isso de todas as maneiras, de todas as formas. E isso a gente precisa entender por quê. Lembra daquela frase? Eu sou o Senhor, que faço justiça até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E qual é a justiça que ele faz? Na verdade, outras versões dizem, eu vejo os filhos, os netos, os bisnetos colherem os frutos de escolhas erradas que os pais tiveram lá atrás. Gente, de verdade, isso para mim, como pai, é o que mais me pesa. É o que mais me pesa. E tem coisa que, embora eu olhe para trás e fale assim, estou colhendo fruto. É aquele momento que eu falo assim, e daí? Estou colhendo fruto, mas agora eu tenho que dar um outro fruto. Eu tenho que inverter essa árvore aqui e fazer acontecer uma outra coisa, porque não basta eu ficar reproduzindo. Isso é muito complexo, porque a depender da forma com que eu amo minha esposa, minha filha observa isso, ela vai escolher alguém também para amá-la dessa maneira. Isso é lindo e trágico ao mesmo tempo. Porque se a referência dela for baixinha, ela vai escolher uma coisa bem pouquinho. E nós não estamos falando de escolher pessoas perfeitas, o melhor partido. Não estamos dizendo isso.
Tem pessoas, tem mulheres, assim como tem homens, que só estão querendo alguém para estar do lado e para chamar de seu. E muitas vezes isso é problema. Quantas meninas a gente vê seguindo um caminho, meninos seguindo um caminho, simplesmente porque a referência foi baixa. Eu lembro um dia um professor falava para mim, então ele quer casar. Ela falou assim, pai, o que você acha dele? Daí eu falei para ela, nossa, eu achei sensacional aquela frase. Ele falou assim, filha, se você escolher alguém, na verdade eu achei que foi até meio pesado, né? Pesado assim, no tipo, vai ser impossível. Filha, se você escolher alguém que ame você menos do que eu amo você já está no prejuízo. Achei fantástica a frase dele, né? Do tipo, a referência sou eu aqui. E se for menos, você já está no prejuízo. Mas concorda que ser menos pode ser lá em cima ou pode ser bem aqui embaixo. Então, óbvio, né? Esse professor, acredito nele, gosto muito dele, acredito na criação. A referência dele, ele estava querendo dizer, a referência aqui em casa foi alta para você. Então, não se contente, não queira procurar uma coisa que seja menor que isso, porque para quê? Você vai sofrer. Não que eu vá casar com você, mas você vai sofrer. Não foi isso que você recebeu, né? E ela voltou para o seu namoradinho lá e terminou com ele, gostando dele. Ele não falou nada, eu acho que ele é assim, que vocês não vão dar certo, não sei o que lá. Ela voltou, terminou com ele. Passou um tempo já, estava namorando com uma outra pessoa, casou super feliz. Então, assim, essa referência, né, de com quem a gente vai contrair matrimônio, de ser uma só carne que a Bíblia fala, porque no final da história, os três virão uma coisa só. Né? Eu, a minha esposa e Jesus juntos, né, na carne. E na carne, o complemento da relação sexual é um detalhe, né? Porque ele tem que ser a representação de que as duas mentes estão alinhadas com Cristo. Quando isso está bem alinhadinho, até o ato sexual vai ser melhor. Porque, na verdade, um ato sexual desacompanhado de tudo que é o essencial se torna qualquer outra coisa, como almoçar, como jantar, trocar de roupa, qualquer coisa. Algo comum, praticamente só uma necessidade fisiológica, muitas vezes. Bom, e para a gente fechar, aí na lição de sexta, né? Diz assim, não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. É engraçado, porque daí cada um tem o seu temperamento, sua personalidade, né? Mas tem pessoas que são mais fáceis de aceitar, até mesmo uma ordem. E tem pessoas que são mais difíceis, né? Se passar pela cabeça que alguém está querendo dar ordem para ele, agora que eu vou fazer contra. Agora que eu vou fazer diferente. Senta aqui. Não sento. Mas por quê? Eu quero sentar aqui. Já virou um caos o negócio, né? Não tentem impor, porque é impossível fazer isso e os dois ficarem contentes, ficarem felizes, né? Aí vem um pouco mais adiante no segundo parágrafo. Não raro se faz a pergunta, deve a esposa ter vontade própria? Aí diz, né, a Bíblia claramente afirma que o marido é o cabeça da família. Se essa injunção terminasse aqui, poderiam dizer que a posição da esposa não é nada invejável. Muitos maridos ficam nas palavras, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas leiamos a conclusão do mesmo verso, como ao Senhor. Deus pede que a esposa conserve seu amor e sua glória sempre diante de si. Inteira submissão deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo infinito preço da vida. Sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. A Ellen White diz que não há maior testemunho nessa vida de que um lar bem ordenado, bem organizado. Não tem maior testemunho. Diga, Lance. Só para finalizar, já que você está falando que está finalizando, eu vou finalizar junto. Uhum. De tudo isso que falou, né? Acho que assim, o mais importante dentro de um relacionamento, além dessa questão que já está na Bíblia, que a cabeça é Cristo, que é Cristo quem coordena, de ter Cristo, é o diálogo. Né? Os dois conversarem, ter como conversar, tem como chegar num acordo. Né? Então, a questão do diálogo, ela é fundamental para que tudo isso funcione. Sim. E vocês sabiam que o diálogo para o homem é diferente do diálogo para a mulher, né? Lógico que vocês sabiam.
A mulher, ela quer falar dos sentimentos, como ela se sentiu. O homem, nem tempo para isso. O homem quer falar. Para o homem, só estar falando de qualquer coisa é diálogo, sabia? Isso também é uma coisa difícil de ser compatível. Por isso que é só a compreensão. E a compreensão, muitas vezes, é o entender a pessoa sem compreender. É simplesmente, não, peraí, isso é importante para ela. Vamos tentar, então, resolver, né? Um livro do Philip Yancey, um escritor que eu não lembro agora, presbiteriano e tal. Ele diz que, como pastor, ele fica muito tempo fora de casa. Uns 200 dias por ano, mais ou menos. Né? Mais da metade do tempo. E ele fala que toda vez que ele volta, ele senta e conversa com a esposa. Tá, a bússola desajustou até onde? Porque ele diz, a bússola, quando ela move 1 grau, é pouquinho. Só que se você andar muito tempo, muitos quilômetros, esse um pouquinho vai abrir um ângulo gigantesco, que chega a quase ser impossível depois você colocar no eixo. E ele fala assim, a bússola desalinhou quanto? Tá, ela vai. Lista. E ele fala, tá bom, vamos ajustar. Coloca a bússola, sai correndo para trabalhar, missão, fica fora, não sei o quê, e volta, a bússola desalinhou quanto? Mas percebe que só para fazer isso, tem que estar muito junto. Tem que estar muito junto, amar muito. Porque senão, eu estou trabalhando, mas você não está vendo? Estou trazendo o pão para dentro de casa, estou fazendo a missão. Né? Tem tudo isso, beleza. Mas ela também tem as dificuldades, ela também fica sozinha, ela também tem as demandas dela, que ela também quer ser atendida, né? Isso nada tem que ver com o egoísmo. Embora no final da história todo mundo está pensando, peraí, está sendo vantajoso ficar com essa pessoa? Está sendo vantajoso? Então, isso não tem nada a ver com, tipo, as pessoas têm que me atender, isso tem a ver com troca. E é nesse ponto que o professor Moisés dizia dessa troca. Não que Deus precise de algo, é no sentido de que, assim, eu quero ver a sua demonstração. Você está interessado. Né? Porque quando falha, mas vê que a intenção era boa, é diferente. Né? Mas quando nem a intenção tinha, também é diferente. Por isso que o oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é indiferença. Que a indiferença mostra exatamente que a gente não tem intenção alguma, né, de atender algo. Irmão, e aí a gente fecha. Fiquei imaginando 1 grau abrindo. Aí eu fiz um paralelo aqui. Suponhamos que eu sou uma linha, minha esposa é outra linha, e no centro, ou no ponto de origem desse 1 grau, está Cristo. Quando a gente está no comecinho, perto de Cristo, esse 1 grau não desajusta muito. Mas se a gente pensar na distância lá na frente, esse 1 grau que vai abrindo, nós estamos distantes de Cristo e ao mesmo tempo estamos distantes entre nós. Exatamente. Então, quanto mais próximo de Cristo, menos distância a gente tem, mesmo que a gente esteja a 1 grau apenas. Exatamente. Veio na mente agora. Muito bom. Muito boa analogia. Gente, que Deus nos abençoe, né? Para aqueles que, como eu, já são casados, a gente possa ter, em primeiro lugar, Jesus no nosso coraçãozinho diariamente, sabedoria para conseguirmos lidar com as demandas, porque as coisas vão nos bombardeando diariamente e às vezes a gente não para tomar as decisões de forma correta, saem coisas que depois machucam, depois todo o trabalho, né? Para conseguir reverter uma coisa que às vezes é irreversível, inclusive. E para aqueles que ainda não o são, né? Que possam ter também a Deus no seu coração para saber a hora que chegou a pessoa certinha, para juntar os, como é que diz? Os trapos, né? Juntar os trapos, tá bom? Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti, primeiramente porque absolutamente tudo que precisamos para nos relacionarmos bem contigo e com as pessoas, o Senhor deixou descrito na sua santa palavra. Agradecemos também porque um modelo ideal de relacionamento, assim como nós devemos nos relacionar com o seu Filho, também foi deixado para que nós pudéssemos ter um modelo ideal de relacionamento dentro da nossa casa. Que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa, nas demandas da vida, termos a consciência de que Satanás está a todo momento tentando nos distrair,
aumentar o grau da bússola, que a gente possa ter essa serenidade, sabedoria para tomarmos decisões, que possamos nessa turbulência, no meio de tanto barulho, de tanta correria, a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo falando na nossa mente. Que o Senhor possa abençoar todos aqui, nos dê um bom restante de sábado e nos traga com segurança e com saúde na semana que vem. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.